proteína de origem vegetal é inferior à proteína de origem animal? Hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai esclarecer para vocês utilizando um estudo super recente, que saiu, acho que não tem nem 2 meses esse estudo, e é um formato de vídeo novo que eu tô testando, então vou pedir para vocês deixarem nos comentários se vocês gostam, se vocês querem mais conteúdos desse, e a gente vai analisar aqui várias informações para poder esclarecer para vocês aí, de repente, se tem preocupação, se você ingerindo uma dieta vegana, você vai ter tanto resultado como uma pessoa que vai ingerir uma alimentação onívora. Esse vídeo vai te ajudar muito, provavelmente. Bom, então o artigo que nós iremos analisar é esse aqui, ó. O impacto de uma dieta vegana na síntese proteica miofibrilar provocada pelo treinamento resistido, que no caso é a musculação. Isso em homens e mulheres é um ensaio randomizado e controlado. O que os pesquisadores eles fizeram aqui? Eles dividiram os participantes em algumas condições. Qual que é o mais interessante? Eles não analisaram só o impacto da fonte proteica, mas também da distribuição da proteína. Como assim? Pensa lá, quando você vai fazer uma dieta, por exemplo, tenho certeza que você já deve ter tido essa dúvida. Pô, será que faz diferença eu comer 30 gramas de proteína no café, 30 gramas no almoço, 30 gramas no lanche da tarde, 30 gramas no jantar? Ou será que se eu comer 10 e complementar o restante numa refeição, será que muda para o resultado? O que os estudos iniciais eles sugerem, conforme você vai variando, assim, você vai distribuindo melhor a proteína, a tua síntese proteica ela é maior. Qual que é o problema? Esses estudos normalmente eles são agudos e são feitos com proteína que tem uma capacidade de oxidar muito rápida, como o whey protein, que a absorção ela é muito rápida, então existe um maior potencial de oxidação. Consequentemente, é difícil a gente mensurar essa síntese proteica num período mais regular de tempo, você vai pegar a fração de dias. Mas a técnica utilizada nesse estudo, ela é uma técnica muito interessante porque eles utilizaram a metodologia que permite você mensurar a síntese proteica ao longo de vários dias, e nós vamos falar sobre essa técnica também. Então aqui você tinha a distribuição dos grupos, né, os participantes. Passar lá para a imagem do final que vocês vão conseguir entender como foi feito. Aqui eles têm uma imagenzinha que mostra. Aqui, ó. Você tem o período inicial da adaptação, depois você tinha um período de 9 dias onde os participantes eles fizeram esse tipo de manipulação. Então você tinha o grupo de distribuição proteica, dieta vegana, e o grupo que não tinha distribuição, ou seja, eles consumiam mais proteína em uma refeição do que nas outras. E você também tinha isso para uma dieta onívora. Então você estava comparando dieta vegana, balanceada e não balanceada, e dieta onívora, balanceada e não balanceado. Período de 9 dias onde tiveram 3 sessões de musculação. Outro fator muito importante aqui nesse estudo é a quantidade de proteína que os autores utilizaram. Por quê? Porque eles utilizaram em média 1,2 grama de proteína por quilo de peso. E aí você pode estar pensando, mas essa ingestão proteica ela não é subótima para quem está fazendo musculação? Mas é aí que está a grande sacada dos autores. Eles realmente queriam investigar se, por exemplo, com uma proteína um pouco mais baixa, se aí sim a qualidade da proteína faria muita diferença, porque normalmente as proteínas de origem animal, elas têm maior digestibilidade. Então você pensa, com um pouquinho menos de proteína, faz sentido você pensar que em tese a proteína de maior qualidade ela deveria ter mostrar um desfecho melhor, principalmente para a síntese proteica, considerando que ela é mais, tem uma digestibilidade maior e os estudos anteriores eles tinham mostrado que ela pode ser superior de forma aguda. Então, quando você reduziu a ingestão proteica, é para você pensar, pô, se eu aumento muito, talvez o tanto que eu aumentei compense a baixa qualidade. Então, de fato, se uma dieta vegana ela for inferior a uma dieta onívora, aqui tem que aparecer, porque você não tá com a proteína tão alta assim para compensar. E durante esse período, eles utilizaram, uma técnica que a gente chama de deutério, né, que eles fazem os participantes beber uma água que ela é uma água diferente, que tem um marcador. Aí você pensa, pô, como assim, cara? Pensa bem, como é que você vai medir como a proteína que tá entrando no teu corpo tá sendo incorporada no músculo? O que eles fizeram, isso aqui é só uma analogia para vocês entenderem o que aconteceu. É como se essa água permitisse que eles colocassem um marca-texto num aminoácido específico, que é a alanina. Então você consegue, depois de você fazer uma biópsia, retirar um pedaço do músculo, você consegue ver quanto dessa alanina marcada foi incorporada no tecido muscular. Pensa, se o aminoácido está marcado com uma marca-texto, se ele vai se acumulando no músculo, você vai conseguir ver. Óbvio, pessoal, a técnica é muito mais complexa que isso, vai precisar de aparelhos muito sofisticados. Mas é para vocês entenderem, por exemplo, como é que eles fazem para fazer esse tracking, né? Saber se aquilo que está vindo da dieta está indo para o teu músculo. Então, depois de analisar essa técnica com o deutério, e tem um outro aspecto importante metodologicamente. Essa técnica permite você analisar a síntese proteica ao longo de vários dias no cenário de mundo real.
Então isso que é legal. Então você não tem só ali a síntese proteica ao longo do mesmo dia, o que é muito importante para você avaliar. E aí, se você for analisar os resultados para a síntese proteica, gente, o que vocês vão observar aqui no artigo, você quer ver? Que independentemente da tipo de dieta, você não teve diferença significativa, tá? Então, ó, a síntese proteica miofibrilar, ela foi a mesma, independentemente da dieta ser balanceada, não balanceada, onívora ou vegana. O que isso significa? Isso significa que uma dieta vegana, mesmo que você não coloque a proteína muito acima, ela é capaz de provocar a síntese proteica miofibrilar de forma similar a uma dieta onívora, pelo menos por um período de 9 dias. Então, se você for analisar em termos de resultado, a gente não pode dizer que a proteína vegana ela é inferior para esse desfecho, que é a síntese proteica. Qual que é o grande X da questão agora? É que aqui não foi avaliado, por exemplo, hipertrofia muscular. Então a gente não pode extrapolar esses dados de síntese proteica miofibrilar para hipertrofia especificamente, mas já existem estudos mostrando que proteínas de origem vegetal são sim tão eficientes quanto proteínas de origem animal para provocar hipertrofia. Então, se vocês analisarem os dados desse estudo em conjunto com as informações que nós já temos na literatura, o que parece é que nem a distribuição proteica e nem a fonte de proteína tem um impacto tão grande em períodos crônicos para a síntese proteica. Então a gente não consegue afirmar que a proteína de origem vegetal ela é inferior no cenário do mundo real, por exemplo. Então é muito importante a gente analisar isso, e esse estudo ele traz esse tipo de comparação, porque aí você percebe que, você não precisa dividir meticulosamente a tua proteína em refeições específicas. O que você precisa é ter uma dieta onde você tem uma ingestão proteica adequada ao longo do dia. E daí talvez você esteja pensando, mas como é que se justifica isso? É que a ingestão, nesse estudo, os participantes receberam alimentação. Então era bem controlado nesse aspecto. Só que quando você faz uma refeição mista, por exemplo, você come lá proteínas de origem vegetal, proteínas de origem animal como parte de uma refeição, você não tem esse pico de aminoácidos de uma forma tão pronunciada. Ele é mais duradouro, porque a tua absorção e esvaziamento gástrico é menor numa refeição mista. É muito importante que a gente diferencie a alimentação do mundo real, uma refeição mista, de suplementação isolada de proteína ou aminoácido. Então, numa dieta do mundo real, você vai ficar várias horas oferecendo aminoácidos, e esses aminoácidos vão ser utilizados na síntese proteica. Então, vocês percebem que esse estudo ele tem uma aplicabilidade legal, ele oferece vários insights a respeito de nutrição. Isso é um único artigo. Óbvio que você vai precisar de mais informações de outros artigos para discutir isso, né? Mas eu achei bem interessante, principalmente pelo desenho balanceado ou não balanceado. Porque você podia pensar, tá, mas se a proteína de origem vegetal ela é pior, então em tese você tem que distribuir ela melhor. E aqui você percebe que você quebra várias crenças justamente com o que foi testado. Então vocês percebem que de fato é interessante o desenho adotado, né, aqui com o estudo. E aí só reforçar para vocês, né, isso não significa que a hipertrofia vai ser igual, mas muito provavelmente vai ser similar, tá, gente? As proteínas de origem vegetal, elas podem sim ser proteínas de, assim, qualidade muito boa para quem quer treinar musculação.